No vídeo de hoje vamos falar sobre o Capitânia Security CPTS-11, um fundo de papel, indicação de um dos nossos inscritos. Valeu pela indicação, Marcelo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Antes de começar, vamos falar o que é um CRI, principal tipo de investimento desse fundo. CRI é um certificado de recebível imobiliário. Ele representa uma promessa de pagamento futuro em face a um adiantamento do dinheiro para uma construtora, por exemplo, que deverá receber futuramente as parcelas dos seus imóveis vendidos. Pode ser pré ou pós-fixado, não permite resgate antecipado, ele tem um risco de crédito e liquidez maior do que os LCIs, CDBs e LCA, e não conta com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, diferente do que ocorre com a LCI. Para mitigar o risco, eles podem ter garantias e recebem classificações das agências de rating. Vamos começar a falar do portfólio do fundo de investimentos. Na área comercial, a posição mais relevante é de um fundo da HBR, com duração de 5,6 anos e juros igual a IPCA mais 6%. A taxa de aquisição desse título equivale a 5,95 e a taxa a mercado, MTM, está a 6,06. A taxa nominal desse título está em 13,25%. Vamos falar de algumas operações de modo mais detalhado. O CRI Atena, dentro dessa categoria, está vinculado a um FI de escritórios, de patrimônio líquido de 80 milhões de reais aproximadamente. Ele está lastreado nos imóveis que o fundo irá adquirir. Já o CRI da HBR, que comentamos acima, está lastreado em 3 contratos de locação, firmados com Decathlon, TIM e Pirelli, todas empresas grandes e conhecidas, e com a mediação da HBR. O LTV, Loan to Value, ou seja, percentual do ativo que está relacionado a este CRI, é de 75% praticamente. Na área de logísticas industrial, temos posições mais relevantes em BR Foods e Via Varejo. Vale destacar o imóvel da Via Varejo, que possui uma taxa bastante atrativa para o fundo. Mesmo com a queda recente das ações da empresa e a provisão milionária para processos trabalhistas, não devemos ter a saída da empresa do imóvel, uma vez que este fica em uma posição estratégica e o contrato de locação é atípico. Vamos falar um pouco de cada linha dessa planilha. O grupo A e Z, ele tem uma fábrica de equipamentos de grande porte em São Paulo, contrato curto e pouca exposição do fundo nesse CRI. O Mogno Logístico, FI, as operações estão lastreadas em imóveis que foram adquiridos por esse fundo imobiliário. Dutralog, também outro galpão logístico a ser construído pelo FI em São Paulo. Esse, como depende do desenvolvimento ainda para ter os contratos de locação e retorno ao acionista, me parece uma opção com maior grau de risco até o momento. O IPER está relacionado à empresa farmacêutica, inclusive temos análise dessa empresa no nosso canal. O FI de logística é o Newport Logistics, está lastreado em um imóvel em Goiânia. O BRF Salvador e o BRF Pernambuco são lastreados nos 2 CDs da BRF, na Bahia e em Pernambuco. E por fim, a maior posição, a gente tem o CD da Vira Varejo em Extrema, Minas Gerais. Na área específica de varejo, temos 2 CRIs, com aproximadamente 5% do patrimônio da CPTS, ambos pagando em torno de IPCA mais 5%. Temos o Verticale, com 7 ativos na cidade de São Paulo, com LTV relativamente baixo, e outro que temos maiores detalhes é o Açaí, que está lastreado em 3 lojas dessa rede, adquiridas pelo FI TRXF11, com contratos atípicos de locação e prazo de vencimento igual ao prazo do CRI. Na área de shoppings, temos especialmente 2 CRIs que correspondem a um valor relativamente mais alto do fundo. São os dois superiores ali.
As taxas nominais estão em torno de 12% e 13%. O Shopping Sul Gaia, localizado em Goiás, tem operações lastreadas pelos recebíveis do imóvel. Esse CRI está referenciado ao CDI, ao invés do IPCA. Deve se beneficiar, portanto, dessa alta de juros que a gente observa. O Habitasec, Jaraguá do Sul, ele está com garantia no imóvel do shopping em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Está emitido para o Grupo Tenco, que é a maior administradora de shoppings no interior do país. O BTG Malls tem a operação lastreada em 2 shoppings no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. O rendimento deste FI é um pouco mais baixo e o CDI mais 1,5%, CDI mais 1,5%, mas respondem por menos de 1% do ativo do fundo. O Plural Renda Urbana está lastreado em 2 shoppings no Rio de Janeiro, adquiridos pelo FI PURB 11. Temos o BR Malls, um CRI AAA, lastreado em um shopping de Campinas e outro de Curitiba. O Gazit, lastreado na operação do FI Gazit Malls. E aqui das maiores posições, né, o 20 Shoppings, relacionado à operação dos shoppings do FI VISC 11, um fundo de shoppings que tem vários investidores, é bem conhecido. E, por fim, o GSFI, que administra shoppings e outlets no Brasil. Ele está relacionado aos ativos do FI GSFI 11. Aliás, este é o FI que não paga dividendos, justamente por ter seu fluxo de caixa direcionado para o pagamento desse tipo de CRI. Na área de loteamento, temos 2 participações pequenas em loteamentos da empresa Colorado. Inclusive, um deles está com um LTV acima de 100%, ou seja, a garantia não cobre o valor. São loteamentos no estado do Pernambuco, mas a participação do fundo é relativamente pequena. Na área educacional, temos 2 universidades no Rio Grande do Sul, da Uniriter, que dão o lastro dessa operação. Seguindo na área residencial, um FI de unidades autônomos que apresenta um LTV próximo a 100%. E na área hospitalar, temos uma participação pequena em um CRI da Reddor, com taxa de juro mais reduzida também e classificada como AAA. Por fim, vemos um resultado das operações do CRI Shopping, apresenta quase 1/4 do total do fundo. Um ponto de preocupação que devemos ter nessa área é que a inadimplência aumentou bastante durante a evolução da pandemia e as restrições de circulação de pessoas. Vamos ver a evolução desse fim de ano na recuperação das perdas dos lojistas, de forma a diminuir a inadimplência dos shoppings. E também o risco dessa nova onda de Covid que está passando pela Europa. Entender como ela deve chegar ao Brasil. Caso tenhamos um aumento do número de casos e medidas restritivas novamente, os FI de shopping devem sofrer. A área de logística deve sofrer menos com essa nova onda, já que as entregas seguem mesmo com eventuais lockdown. E o varejo tem a operação online que se beneficia do bloqueio, mas em compensação, teríamos uma crise financeira mais severa ainda do que já está ocorrendo, o que pode afetar o varejo também de uma maneira geral. Além dos CRIs, o fundo possui cerca de 40% do seu capital investido em FIs. Essa lista apresenta os fundos com resultados mais positivos em termos de ganho de capital. E na lista seguinte, a gente tem os fundos com piores resultados. Por fim, a exposição do fundo, 33% está relacionada à renda urbana. São grandes varejistas, na sua maioria. 24% em logística e 15% em lajes. Por ser um fundo de CRI, em momento que temos inflação mais elevada, o dividend yield tem sido alto. Apresenta uma boa liquidez, com 8 milhões de reais sendo negociado diariamente. A maior parte da exposição da sua carteira está relacionada ao IPCA, com uma parcela pequena relacionada ao CDI, como a gente viu ali no detalhamento do portfólio. Trata-se de um fundo ativo, portanto, ele tem liberdade para comprar e vender seus CRIs, à medida que achar interessante. Mesmo assim, olhando as movimentações, parecem ser um pouco excessivas essas compras e vendas de CRIs do portfólio.
E o mesmo acontece também com as movimentações de compra e venda dos FIs. A impressão que dá é que o fundo fica fazendo pequenos trades, alguns até com eventuais ligeiros prejuízos, como é o caso, a gente pode ver na tabela aí, o HSRE listado acima, preço médio de compra de 97,50 e de venda em 97. Acho que esse é o ponto de atenção para o investidor. A partir do momento em que essas operações eventualmente comecem a dar prejuízos, podem afetar o resultado do fundo. Agora vamos falar um pouco da visão geral do mercado de CRIs, né? Nos últimos 10 anos, o estoque de CRIs multiplicou por 5 praticamente, mostrando que essa modalidade de financiamento ganhou cada vez mais adeptos. E o número de FIs de CRIs, né, os ditos FIs de papel, cresceu na mesma proporção, visando atender a essa demanda. Tivemos um crescimento exponencial do patrimônio líquido desses fundos e também do número de cotistas. Hoje, os FIs de CRI respondem por 35% do total dos CRIs em circulação. Em média, desde 2016, esses fundos de CRI têm sido negociados acima do valor patrimonial. Atualmente está em torno de 102%. Lembrando que estes são dados gerais para esse tipo de mercado onde o fundo atua. Voltando um pouco agora para o CPTS, como havíamos observado anteriormente, a movimentação de compra e venda dos ativos é bastante intensa, mas vemos uma clara tendência a deixar áreas de loteamento, residencial e hospitalar, para fortalecer posições em shopping, logística e varejo. Um ponto positivo com essas movimentações é que o fundo foi migrando cada vez mais para empresas listadas, as quais tendem a apresentar um nível de governança maior, dando maior segurança ao CRI. Em um resumo das movimentações dos últimos meses, a gente consegue ver nesses dois gráficos aqui, e o volume movimentado é relativamente grande. Mesmo assim, a administração do fundo defende que essas movimentações têm gerado resultados positivos para o fundo, com lucros acumulados de 100 milhões de reais nas duas categorias de ativos. O fundo já fez 10 emissões de cotas no mercado, sendo que metade somente nos anos 2020 e 2021, com uma estratégia que me parece acertada por estar com capital justamente buscando oportunidades durante a evolução da crise do Covid-19. Em termos de dividendos, o fundo está pagando 12%, que é um valor bom, sendo que no passado chegou a pagar aí perto de 8% e lá atrás, no começo, 5%. A diferença entre o fundo e o CDI se tornou ainda maior do que a praticada no passado, como podemos ver nesse gráfico. Em termos de resultado histórico, o fundo tem um resultado melhor do que o IFIX, superando bastante esse indicador, como podemos ver no gráfico. Em azul escuro o CPTS, em azul claro o IFIX. As despesas com taxas de gestão do fundo são relativamente elevadas, mas, no entanto, o fundo tem entregue resultados satisfatórios, com os ganhos de capital de CRI e FI representando uma parcela significativa do resultado. Esse é o ponto de atenção. No momento em que o fundo não conseguir lucrar tanto assim com essas operações de compra e venda, o rendimento dos recebíveis em si representa cerca de 60% do resultado total do fundo atualmente. Neste gráfico, vemos o resultado dessas duas parcelas detalhada, a evolução ao longo dos meses. E, por fim, né, em cinza claro e esse azul claro. E no último mês, ali em setembro, a gente observa que realmente o ganho de capital com o FI extrapolou aí seu histórico, gerando um resultado bastante positivo. O resultado de distribuição por cota tem ficado próximo ao patamar de R$ 1,00 e o volume de negociação diária ao longo dos meses tem ficado acima de 8 milhões de reais. Vemos um aumento de interesse pelo fundo, em parte pelas novas emissões também, mas um aumento quase que constante ali no número de cotistas do fundo nos últimos meses.
E por fim, dentro da documentação do fundo, a gente observa ali o guidance dele apresentado para os próximos meses, da sua expectativa para o próximo ano, esperando dividendos entre 0,85 e 1,15 ao longo dos próximos meses. Fazendo agora uma comparação do fundo com outros FIs de CRI, vemos o seu dividend yield tem ficado na média com esses fundos específicos. A relação preço por valor patrimonial está um pouco acima de 1, também na média quando comparado com esses maiores fundos de papéis aí na bolsa. Temos dois fundos com maior número de cotistas. Um deles, o MXRF11, apresenta um valor bem menor de cota, o que explica também o grande número de cotistas. Em caixa, o CPTS tem um percentual pequeno, ou seja, já alocou seus valores recebidos em suas emissões. E por fim, na última coluna, temos o patrimônio líquido de cada um desses fundos, que são os maiores da categoria, como podemos observar. O fundo já apresentou valores históricos maiores de cota, mas depois da pandemia tem ficado em um patamar mais baixo. E com a queda recente de valor acompanhada aí pela expectativa das maiores taxas de juros futuros. Ele está negociado cerca de 3% acima do seu valor patrimonial e apresenta quase 130 mil cotistas. Olhando o histórico de investimento nesse fundo, mesmo com perda de valor em relação ao ano passado, os proventos foram suficientes para compensar a inflação. Com o horizonte mais longo, os proventos foram suficientes para repor a inflação e ainda apresentar um ganho, mesmo com um valor menor da cota atualmente. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para o investimento no CPTS 11. Do lado positivo, a gente tem ganhos relevantes de compra e venda de ativos, que o fundo tem apresentado historicamente, movimentação no sentido de termos CRI somente de empresas listadas na Bolsa. Ele está com dividend yield, que consideramos muito bom, né? Um dividend yield elevado no momento. O histórico de proventos superando a inflação e a desvalorização da cota. E do lado negativo, a exposição a shoppings pode ser um problema para o fundo, eventualmente se tivermos aí alguma crise se espalhando pelo Brasil devido ao Covid, uma vez que na Europa já se está falando em lockdown novamente, e aí, consequentemente, os fundos de shopping passam a sofrer e também os CRIs relacionados a esse tipo de mercado. Ele está trabalhando com excessivas compras e vendas de ativos, apesar de ter obtido resultados positivos, né? A partir do momento em que eles não conseguirem dar mais esses resultados com esse tipo de operação, pode ser um problema. E os indicadores comparados com outros FI de papel, os maiores da Bolsa, são números médios, estão dentro da média e vale a pena, é lógico, dentro de uma carteira de diversificação de riscos. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.